vamos fazer aqui agora a correção da apostila 6. Vamos fazer o dia 7, supõe-se que vocês já tenham lido o texto, que se chama A Linha Mágica. É um texto dramático, no segundo capítulo do nosso livro de português. Nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre textos dramáticos. Que são textos dramáticos? Não são textos feitos para chorar, embora o nome lembre, né? Textos dramáticos são textos feitos para ser adaptado para o teatro, tá, gente? Então, tem toda uma característica na estrutura do texto. É um texto que não tem um narrador, como os textos que nós estávamos vendo até agora, que eram os textos de contos de aventura, né? Onde tinha um narrador que contava toda a história. Aqui a narração é feita através das cenas. O texto dramático, como vamos ver aqui nesse quadro, explicativo, compreensão, explica um pouco sobre esse tipo de texto, né? É um texto escrito para ser encenado, ou seja, para o teatro, isto é, representado por atores em um palco para uma plateia. Quando é encenado, ou seja, quando o teatro está acontecendo, né? A peça de teatro está acontecendo, a linguagem verbal, ou seja, o texto, combina-se a linguagem gestual, linguagem verbal e corporal. Gestos, a gente está falando de corpo. Essa linguagem gestual são, né, gestos, expressões e ação dos atores para transmitir emoção, provocar reflexão e garantir o entretenimento do público. Ele é constituído de um texto principal, que são as falas das personagens, ou seja, o texto principal de texto dramático é o diálogo entre os personagens. E também, como nós tivemos a oportunidade de ver no livro, nesse texto A Linha Mágica, tem os textos que vêm escritos dentro de colchetes, que nós chamamos de rubricas. E é um texto secundário, né? O principal é a fala entre os personagens, e esses textos dentro de colchetes que chamamos de rubrica é um texto secundário. Isto é, as indicações de cenário, fundo musical, gesto, entonação de voz e movimentação de atores. Por exemplo, no texto aqui tem assim, bem no início, lá na página 38, Pedro vai em busca da pipa pedindo a ajuda da plateia. Ele dá uma volta fora do palco, olhando para cima, interação improvisada com a plateia, ou seja, ali está explicando como que o personagem deve agir. Certo, gente? Então, vamos lá. Tendo isso bem claro, que tem algumas perguntinhas que nos ajudará a entender esse texto, compreender, né? Vamos fazer? Quais são as personagens que aparecem no texto? É bem fácil, tá lá escrito em negrito. Vamos ver qual? Pedro, Lisa e a mulher. Terceira pergunta. Aliás, a primeira pergunta é uma perguntinha aqui em cima, que era um diálogo, né? Vou voltar só para mostrar, para pensar aí entre uma conversa entre colegas. Infelizmente não dá para fazer, certo? A não ser que vocês conversem aí em casa com os pais, o que é muito bom. Pelo menos vocês conversam um pouco sobre o que vocês estão estudando, certo? Então, a terceira pergunta, no início do texto. Vou tirar isso que está me atrapalhando. No início do texto, a música Pipa, que acompanha a brincadeira do menino, para de repente. O que aconteceu nesse momento está na narração. E de repente, bem no início, a música para. Por que que a música para? Vamos ver o que acontece. Um suspense. A linha da pipa quebrou. Exatamente. Bem lá no início, quando a música para, a linha da pipa quebra. Há uma mudança de cenário da cena 4 para a cena 5. Por quê? Vamos ver.
Porque a pipa que era empinada em campo aberto cai na floresta e Pedro vai buscá-la. Realmente, fala que a pipa quebrou, a linha da pipa quebra e a pipa vai parar na floresta escura, que a Lisa, a amiguinha de Pedro, decide não ir porque ela tem lição para fazer. Aí, sendo um teatro, a cena, o palco tem que mudar, né? O cenário tem que mudar. Questão 5. Pelas pistas que o texto dá, qual das imagens a seguir está mais próxima das características da floresta da história? Marque um X e responda. Bom, para a gente saber disso, precisa ler o texto novamente e identificar o momento que fala da floresta. É quando a Lisa e o Pedro, é quando a pipa quebra, que a Lisa fala assim, eu vou para casa, tenho lição. E ele fala que vai, aliás, um pouquinho antes, minha pipa, vamos lá pegar? Aí a Lisa fala assim, eu não vou, Pedro, porque é uma floresta super escura. Então essa é uma característica da floresta, super escura. Olhando essas imagens aqui, a gente já identifica que essa aqui é uma floresta mais escura e essa é uma floresta mais clara. No texto está se falando de uma floresta escura, então a opção é essa aqui. O que você observou no texto para assinalar essa imagem? Vamos ver qual era a resposta. A fala da Lisa na primeira cena é uma floresta super escura. E a rubrica no início da cena 5, quando Pedro olha, já se transformou em floresta luz verde. Muito bem, mas duas situações que dá para a gente identificar alguma característica sobre a floresta. Qual é a personagem geradora do conflito na história? Por quê? Quem é que gera um conflito na história? A história fala de uma pipa que quebra, depois ele entra lá e depois ele encontra uma mulher com um fio, né? Um fio mágico, uma linha mágica, aliás. Será que é esse o personagem? A personagem geradora do conflito? Vamos ver. A mulher, exatamente, porque ela dá a Pedro uma linha supostamente mágica que o deixa intrigado e curioso. Por que que Pedro fica intrigado e curioso? Vocês lembram que a linha mágica, ela é relacionada à linha da vida do Pedro. Então, ele fica muito intrigado. Como assim? Uma linha que é relacionada, conectada à minha linha da vida? Se eu puxar rápido, minha vida passa rápido. Muito interessante, ok? Então, vamos lá. Fique sabendo. No texto dramático, pode haver 3 tipos de fala. Ou monólogo, ou seja, quando uma pessoa a personagem fala consigo mesma, responde os seus pensamentos. Ou seja, ela está sozinha no palco, não tem mais de um personagem. É ela e basta. O diálogo, quando 2 ou mais personagens conversam, e o à parte. Esse à parte é quando o personagem está falando com a plateia, interagindo, tá? 7. Quais tipos de fala é possível reconhecer no texto? E agora, o monólogo? Será que tem um personagem sozinho ali falando? Eu acho que não. Diálogo tem? Tem diálogo sim, porque nós temos 3 personagens que conversam entre eles. Então, monólogo não, diálogo nós temos e o à parte. Tem algum momento que Pedro fala com a plateia? Temos também, quando ele perde a pipa e pergunta para o povo se eles viram, né? A pipa dele que sumiu, ok? 8. Em determinado momento da história, Pedro pede a ajuda da plateia para encontrar a pipa. Esse é o à parte que a gente estava falando lá em cima. Que sensação essa interação da personagem com a plateia provoca no espectador? Vamos ver, acho que essa é uma questão um pouco pessoal, mas aqui tem uma sugestão, né? O espectador se sente participando da história. Mas vocês podem ter um outro tipo de resposta. Pensem e coloquem a de vocês, tá? Interpretem segundo o pensamento e a sensação que vocês têm lendo o texto.
Questão 9. No texto narrativo, o narrador é um elemento muito importante. É ele quem conta a história. Ele pode participar da ação ou apenas observar o que ocorre. E no texto dramático, existe um narrador? Como a história se desenvolve? Eu já falei que o texto dramático é um pouquinho diferente, não tem um narrador igual os textos que nós estávamos vendo até agora, né? É uma história que se desenvolve entre ações e falas dos personagens. Vamos ver o que ele respondeu aqui? Se tem a ver com o que eu estou falando, geralmente não há narrador. A história é apresentada ao espectador pelas ações vividas pelos personagens. É exatamente isso que eu acabei de falar, um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. Questão 10. Quem são os possíveis leitores do texto dramático? Eu sou uma leitora, vocês também são. Troque ideias com seus colegas, não dá para trocar as ideias, mas aqui também é uma questão pessoal. Tem uma sugestão, os leitores são os próprios atores, lógico, eles têm que conhecer o texto que eles vão representar, diretores e pessoas envolvidas na montagem da peça. Podem ser também pessoas que mesmo não ligadas ao teatro, vou baixar um pouquinho, ao teatro, se mantém, eita, cadê? O que houve? Vamos voltar? Se mantém, né? Se interessam por textos dramáticos. Ok, eu, você e quem mais gostar do texto, certo? De olho na linguagem. Leia estas falas de Pedro e observe as palavras destacadas. A fala é a seguinte: Pedro, vou fazer depois, a gente se vê amanhã. Eu vou lá. E o Pedro continua: cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa? Por aqui? Em relação a essas duas falas de Pedro, nós temos a questão seguinte. A personagem Pedro usa uma linguagem do dia a dia, mais informal, para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com a personagem? Por quê? Nós temos que abrir um parêntese sobre linguagem formal e informal. Vamos lá? Pronto, voltamos aqui. Linguagem formal, linguagem informal. Quais são as características da linguagem formal? Caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da linguagem. É uma linguagem organizada e cuidada, ou seja, é uma linguagem mais culta, mais que respeita os pronomes, o caso reto, por exemplo, quando nós usamos, por exemplo, aqui nessa frase, nós estamos muito cansados, uma linguagem mais formal, né? Estou perdido e não sei chegar ao hotel, uma linguagem bem, uau, muito estudada, muito bem escrita, porque se refere a pessoas, geralmente, que a gente não conhece tão bem. Quando nós tratamos com pessoas que não é do nosso uso, dia a dia, nós temos mais um jeito formal de falar com aquela pessoa, chamar de senhora, né? Formal é um pouco mais formal. Agora, informal. Caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. É isso que a gente faz durante... A gente está muito cansado, a gente vai brincar. Linguagem é você está falando com uma amiguinha ali, uma pessoa próxima que você fala sem muito cuidado. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Olha a diferença. Aqui ele colocou aqui, estou perdido, não sei chegar ao hotel. Linguagem é completamente diferente. Essa aqui é mais espontânea e essa aqui é mais formal, certo? Um outro exemplo para a gente tentar entender. E aí?
Como você anda? Tá vendo? Que é uma linguagem mais jogosa, assim, mais brincalhona. Formal. Olá, como você está? Viu? Certo? Deu para entender um pouco sobre a diferença da linguagem formal e informal. Vamos voltar lá? Voltamos, tendo isso em mente, da diferença da linguagem formal e informal. Aqui se fez uma pergunta. A personagem Pedro usa uma linguagem do dia a dia mais informal para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com a personagem? Por quê? Isso é uma questão pessoal. Vamos ver se nós temos alguma sugestão de resposta. Sim, pois a personagem é uma criança que está conversando com uma amiga em uma situação do dia a dia, viu? Aquilo que eu expliquei para vocês, a linguagem informal é aquela linguagem que você usa no dia a dia com seus coleguinhas que você conhece muito, né? Tem mais intimidade. Quando a gente fala com uma pessoa com menos intimidade, você fala de forma mais formal, beleza? Nas falas de Pedro, substitua as palavras destacadas por outras em linguagem mais formal. Ok, ali nós temos uma frase onde Pedro fala completamente íntimo com a Lisa. O exercício pediu para você trocar. Digamos que Lisa seja uma pessoa que Pedro não conhecesse tão bem. Vamos ver como é que fica? Pedro falou assim, ó, em alguma parte do texto. Vou fazer depois. Formalmente, ele esqueceu de pôr. Lembra que eu falei que a linguagem formal ela tem a construção da frase junto com o pronome do caso reto, no caso, né? Tá aqui, ó, o nós nos vemos ou nós nos veremos amanhã, viu? Como é diferente a forma da escrita. Eu vou lá. Onde está a minha pipa? Ela caiu. Alguém viu minha pipa por aqui? Certo, gente? Se alguém escolher uma outra parte, uma outra fala e fez a troca, pode deixar se seguir esse critério aqui, tá bom? Beleza? Essa era a atividade do dia 6. Vamos fazer um outro vídeo para corrigir a do dia 7, tá bom? Tchau, beijo.